Seja muito bem-vinda, Kiane. Obrigadão aí por ter aceitado o convite. Sempre bom estar falando aí contigo. A gente já trabalhou junto até, inclusive lá em Joinville, para quem está nos ouvindo, né? E você é uma excelente profissional, sempre sempre admirei teu trabalho. E por isso te convidei, porque eu prezo pela excelência aqui de todos os convidados que passam por aqui, né? Pelo conteúdo de qualidade e tudo mais. Então é isso. Para a gente começar, se apresenta aí para a galera te conhecer um pouco. Legal, maravilha. João, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É, Me sinto honrada em estar aqui falando contigo e falando para o teu público. Eu acho que é um cenário muito importante e são temas importantes que tu vem abordando aí ao longo do teu podcast, dos temas que vêm sendo discutido por aqui. Então, eu me sinto muito honrada. Obrigado pelo convite. Vamos fazer aí desse momento um momento muito leve para a gente poder conversar e abordar temas importantes. Mas vamos lá, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Kiane, eu faço parte hoje de um mundo muito voltado para recursos humanos, voltado para gestão de pessoas, né? Atualmente sendo conhecido aí como gestão de pessoas. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, mas hoje resido em Blumenau, capital da cerveja por aqui, da tecnologia também. Atualmente atuo dentro de uma grande empresa de tecnologia, a Ambev Tech. Somos um hub de tecnologia aí voltado para Ambev Companhia. Minha primeira formação acadêmica faz muito tempo, né? Vamos falar sobre tempo, né? Senão a gente entra na questão de idade, vamos pular essa parte. É Mas minha experiente. primeira É é experiente. experiente, isso aí, isso aí. Minha primeira formação acadêmica foi em ciências contábeis e depois fui migrando aos poucos para a área de gestão de pessoas. Sou uma estudante assídua até hoje, aí voltado para a parte comportamental, então tenho algumas pós-graduações que acabo fazendo por curiosidade mesmo, da parte comportamental, Uhum. onde eu atuo, né, e tenho aí a grande, o grande privilégio de ter uma experiência legal aí voltada para isso. Fazem 11 anos que atuo nessa área e é a minha paixão. Não consigo hoje mais me ver longe dessa atuação voltada para recursos humanos, voltada para gestão de pessoas. Então é muito, muito legal quando a gente para olhar para a nossa trajetória um pouquinho. Então, basicamente é isso. Fora dos rótulos e fora das apresentações formais, amo uma cerveja, amo um futebol, acompanho muito os campeonatos aí assíduos de futebol, jogo desde os 6 anos de idade, né, e sou apaixonada por leitura. Então, brinco até que se entrar mais um livro dentro da minha casa, eu sou obrigada a sair, não tenho mais espaço. Já criei lugar aqui para tudo quanto jeitinho de tentar encaixar os livros novos, mas é uma paixão também que eu sigo aí. Acho que Legal. basicamente é isso aí. Boa. Por mais que a gente tenha o Kindle aí que facilita em muito, né, a leitura, o livro físico é insubstituível também, né? Cheirinho do livro novo, né, João? É, verdade, verdade. Show de bola, que ânimo. Show de bola mesmo. Então vamos fazer um aquecimento aí. Eu acho que todo mundo quer saber, né, como é que são os bastidores aí da área de people, da área de recrutamento e seleção, principalmente, né? Quais são os desafios e tal. E aí depois eu vou adicionando outros temas e tal relacionados a isso. Fechou. Vamos lá. Quando a gente fala da área de people, vem muito na nossa mente aí números, né? Fechar números, fechar vagas, enfim. Mas a gente tem um grande desafio por aqui, que é conectar o desafio com a pessoa. A pessoa ideal, a pessoa certa, a pessoa que vai ter um perfil legal ali e que a gente consiga, sempre tento trabalhar dessa forma, né, que eu consiga imaginar aquela pessoa pelo menos 5 anos ali, dentro da companhia, dentro da empresa, conectada com o desafio, conectada com o projeto. Por mais que a gente fala muito sobre a área de tecnologia, que é o meu maior escopo né, de trabalho aí, de experiência, e a área de tecnologia é muito rápida, as mudanças acontecem muito rápido, mas você tem que tentar imaginar aquela pessoa dentro daquele projeto, executando aquele projeto, trabalhando com aquele cenário, pelo menos aí uns 5 anos de uma forma mais simples para poder resumir. Eu acho que o desafio é esse, encontrar a pessoa certa e conectar os objetivos. A gente fala muito sobre recrutamento e seleção,
people, em que o match ele tem que ser das 2 partes, o match tem que ser como se vamos lembrar aí dos Uhum, aplicativos famosos de relacionamento, em que os 2 têm o mesmo objetivo aí de dar um match, de dar o uhum, like em relação ao perfil, tem que ser dessa forma, a pessoa tem que se conectar com o projeto, e nós como recrutadores, a gente tem que olhar para esse projeto e entender que essa pessoa faz sentido naquele cenário, naquele momento. Eu acho que esse é o maior desafio. Fechar vagas, fechar oportunidade por fechar, muito uhum, simples, muito rápido. A gente brinca, né, do SLA, do tempo de fechamento de vaga, a gente consegue fazer isso aí tranquilamente, mas conectar eu acho que é o maior desafio. uhum. E até pegando esse ponto aí que você falou sobre o tempo, né, das pessoas ali, de ver a pessoa em 5 anos, qual o tempo médio, assim, que você vê da galera de tecnologia em geral? É que é difícil, né, varia de departamento para departamento, óbvio, mas o que que Sim, você vê, assim, qual é a média hoje no cenário de tecnologia, de startups? vamos lá, Aquele vamos lá. cheiro, assim, não precisa ser exata, né, que é Sim, meio sim, difícil. sim, sim. Hoje a gente vê, por exemplo, dentro, da companhia onde eu estou alocada, a gente fala aí de um tempo médio de 2 anos e meio. Mas mantendo um escopo de elevação de carreira, de Uhum, desenvolvimento, de desafios internos. Então, eu estou falando aqui de uma companhia global, onde a gente tem várias áreas de negócio e a gente consegue trazer essa pessoa para outras áreas de negócio, desafiando ela em projetos novos. Entregamos aquele uhum, projeto, vamos ver qual é o escopo que a gente consegue trabalhar aqui, interno, aonde eu posso possibilitar essa pessoa em conhecer desafios novos. Mas se a gente olha, por exemplo, para uma startup, aí a gente está falando de meses, né? A gente está conectando 10 a 11 meses. Então, depende muito do cenário. Mas eu uhum, acho que, em média, a tecnologia é uma das áreas mais eh, eh, rápidas em relação à permanência e saída, é um ciclo muito rápido, uhum. mas depende do contexto, entre 2 anos para uma companhia grande, onde vai desafiar, e para startup uma média de 10, 11, 12 meses aí dentro da empresa. Entendi, entendi. E aí, só para não me esquecer, eu já vou fazer 2 aqui. Uma é a tua visão, assim, na hora de recrutar, qual é o balanço entre hard skill e soft skill? Acho extremamente importante. E o outro é conectando exatamente nesse tempo médio de startups e tal, que realmente a gente vê são meses, né. Eh, eu fiquei 3 anos na minha última oportunidade, inclusive, Que legal. bati meu recorde. O meu recorde Realmente, era 2 anos lá na Soft, quando a gente se conhecia. Agora eu bati meu recorde. E nem foi legal. por opção, né, enfim, acabei sofrendo layoff também e tal, virei estatística aí. Mas enfim, depois a gente até vai entrar nesse tema. Eu queria que Boa. você falasse sobre qual é o impacto, assim, nas empresas, porque como você comentou, pô, você vê uma pessoa há 5 anos e ela sai em meses, e até mesmo quando você tá olhando para o currículo da pessoa e tal, tem aquele, putz, 6 meses, 4 meses, 6, 8 e a pessoa não fica nem 1 ano nas empresas, né. Eu acho que todo mundo aqui tá se coçando pra ouvir a tua resposta. Olha, difícil, né, a gente fala aí, de um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, onde era muito visto essa questão de tempo dentro das Uhum, organizações. Era praticamente um critério, de recrutamento e seleção. Também um critério aí dentro das coordenações, da parte de gestão de pessoas, mas hoje, tendo muito, em vista e consciente o cenário que a gente está de mercado, layoff, projetos rápidos, metodologia ágil de entrega, vamos entregar aquele projeto, acabou aquele projeto, muitas vezes acaba o corte do investimento, uhum, hoje ele já não é um requisito, requerido, obrigatório, né. A gente tenta muito entender que esse é o cenário de tecnologia,
cenário aí muito vasto, e a gente sempre traz para um bate-papo, uma conversa, e tenta aí sim, Sim. nesse bate-papo, entender o real motivo, né. Então a gente acaba trazendo para essa conversa, e ali a gente vai desvendando junto com a pessoa, entendendo os motivos, e quando a gente fala da área de people, a gente se conecta muito com outras empresas, faz muito bench, né. Então a gente entende que empresa tal trabalha com projetos de investimento, ou empresa X trabalha com tempo médio de contratação. Então, Uhum. existe, esse balanço atualmente, mas se a gente olhar para um tempo atrás não tinha não, era um requisito realmente Sim. requerido por recrutamento e por gestão. Hoje a gente consegue fazer esse balanço e entender que é o cenário, e é isso aí. Uhum. Show de bola, entendi. E agora voltando para o balanço lá do hard skill e soft skill. Boa, vamos lá. Eu acho que tudo começa, vou dar um passinho atrás, né, antes da gente entrar para uma entrevista, tudo começa com muita educação interna em relação a alinhamento com os gestores, né. A gente faz sempre alinhamento de todas as vagas que a gente tem por aqui, e sempre fiz em todas as empresas que eu passei, de entender até onde essa vaga ela pode ir e qual é o mínimo dela. Uhum. Então, é sênior, hã, fielmente ou a gente pode equilibrar né, tentar aí entender até onde a gente vai em relação a conhecimentos técnicos, tá. Por quê? Porque é realmente aquela frase de que a gente contrata por técnico Uhum. e acaba desligando por É, comportamental, exato. é a pura verdade, é a pura verdade. Então, atualmente por aqui a gente faz sempre um alinhamento com o gestor, e eu participo de todas as entrevistas, de todos os bate-papos que a gente tem por aqui, junto com a parte técnica, para que a gente possa Uhum. fazer realmente depois dessa conversa esse balanço entre os 2 pontos, né, o hard skill e o soft skill. Mas a gente sempre leva em consideração as 2 partes, elas são sempre bem ouvidas, tanto parte comportamental quanto a parte técnica, e é muito comum a gente contratar pela parte comportamental, entendendo que a pessoa Uhum. tem boa vontade, entendendo que a pessoa é curiosa, né, e que se a gente entregar um desafio e ajudar essa pessoa a entender sobre o Sim. desafio, ela vai tirar de letra, e aí a gente trabalha a curva de aprendizado que ela vai ter dentro da organização e acompanha junto com o PDI, junto com o feedback, Uhum. para que ela possa alcançar. Então, esse balanço é extremamente importante. Se tiver outros recrutadores aí ouvindo, façam esses alinhamentos, é extremamente importante para que você não leve o seu gestor ou o seu grupo técnico para uma conversa, para um bate-papo, para uma entrevista, com os olhos fechados e Uhum. fielmente comprado em uma única ideia. E sim, a gente pode entender o Sim. pontos médios, né? Ponto de partida, o ponto máximo que a gente consegue chegar. E aí entra a questão orçamentária, enfim. Mas eu acho Sim. que esses alinhamentos eles são super válidos, João. Acho que no dia a dia faz toda a diferença em recrutamento. Uhum. Não, eu concordo, concordo. Acho que uma das top 3 ali habilidades é o poder de adaptabilidade da pessoa, né. Uhum, Realmente, eh, aprender rápido, né, se adaptar ao contexto da empresa e tudo mais. Às isso aí. vezes, até dando um pouquinho da minha opinião, né, eu acho que a pessoa não precisa se culpar também de se ela não dá match na cultura da empresa, e achar que ela é um profissional ruim tecnicamente. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né. Tu já passou por várias culturas aí, eu também já passei por várias culturas, a gente sabia como era a cultura da empresa onde a gente trabalhou e tal. E assim, são perfis e tá tudo bem. Eu já tive uma experiência também em uma outra empresa em que eu decidi que aquela cultura não fazia parte da minha essência e princípios e realmente não fazia sentido. E não tinha nada a ver com as minhas habilidades técnicas, que eu era um profissional ruim ou que não conseguia desempenhar o meu trabalho, né, pelo contrário, eu acho que a pessoa tem que ter esse senso também, esse tato, né, de entender que tipo: "Putz, não dá match pra mim, tá tudo bem", e a empresa também que tá do outro lado perceber isso, né. Às vezes é um excelente profissional tecnicamente, mas não tem o perfil que da empresa, né, sei lá, uma empresa mais formal, realmente precisa ter uma postura mais séria, enfim, né.
Faz sentido? Concordo, concordo contigo, faz muito sentido e a gente fala muito, sobre esse tato, né, a gente fala muito sobre maturidade. A Uhum, maturidade, isso vem com o tempo, vem com as experiências que a gente passa na vida, mas a sim. maturidade de olhar para aquele cenário e falar: "Poxa, eu não faço parte desse universo, eu não consigo conversar com essa cultura, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Vai Uhum, ter um match perfeito, vai ter uma sintonia perfeita, pode ser apenas por um período, né, dentro de um período ela foi perfeita, depois ela já não conversa mais, e tá tudo bem. Maturidade de encerrar ciclos na área, eh eh, corporativa é essencial, e a gente fala muito sobre isso dentro das organizações, o fato de levantar a mão e falar: uhum, "Olha, acho que para mim aqui já não dá mais certo". Acho que é uma maturidade importante, o cenário atual pede muito isso, né, da gente cuidar muito da saúde mental, uhum, entender que existe uma corda, existe um elástico que a gente vai esticando, 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 daí que ela pode se arrebentar voltado para a área da saúde sim. mental. Então levantar a mão e entender essa maturidade de que não dá para mim a cultura e que tá tudo bem, não tem nada a ver com a parte de entrega, Uhum, a parte técnica e apenas uma questão cultural mesmo, de adaptabilidade, de match perfeito. sim, boa. Até acho que o meu primeiro burnout foi no meu estágio em 2011, eu acho. E nem tinha esse nome, né, na época, Não tinha burnout. verdade, super comum Mas os si agora, né, mas mas os antigamente a gente não sintomas falava. mas os sintomas eram esses, assim. Não, e eu adorei a Mas a tua gente fala, o meu primeiro, é. teve outros ao longo da carreira. Teve outros e vai ter outros, assim, eu acho que aí entra a questão da inteligência emocional também, né, Isso, de a gente ser resiliente e realmente eu acho que saber diferenciar o que que é um burnout, que aí já é o limite, né, do isso que aí. é só um estresse momentâneo, uma fase, né, porque, putz, os ciclos que a gente passa principalmente numa área de startup e tal, nas empresas de alto crescimento, são ciclos de alto trabalho, aí depois dá uma baixada, fica tranquilo, volta de novo. Então esse vai e vem, né, sobe e desce, mexe com o emocional também da gente. E uma coisa que eu acho legal, assim, no mercado é que cada vez mais a gente entra nesse assunto de saúde mental, porque o profissional que está trabalhando ali na empresa, né, o colaborador e a pessoa física, elas são uma pessoa só, né. Exatamente. Então, ainda mais agora no modelo remoto, né, onde a gente está dentro da nossa casa, né, enfim, é mais conectado ainda, o nosso ambiente de lazer acaba sendo o mesmo ambiente de trabalho, né. Então esses assuntos, assim, sobre inteligência emocional e saúde mental é extremamente importante, né. João, se a gente for parar, assim, para pensar um pouco e olhar um cenário muito vasto, né, se a gente for lá para a área de, esporte, né, todos os Uhum. atletas de alta performance têm um acompanhamento psicológico junto, tem, toda a parte mental de não entrar na Sim. pressão, de entender, de conseguir se desligar. Então, se a gente pegar um gancho, isso também vai, de encontro com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com as nossas entregas, né. Hoje a gente fala de um cenário muito rápido, de uma curva de aprendizado que precisa ser muito Uhum. rápido, por conta da agilidade das entregas. Então sim, o acompanhamento com o psicólogo, o acompanhamento da tua Sim. saúde mental faz toda a diferença na tua entrega, na tua maturidade de entender sobre ciclos, de entender: "Poxa, eu estou chegando no meu limite, daqui para frente é algo que pode prejudicar a minha parte de saúde mental". O home office está aí, a gente está dentro de casa, Uhum. então entender o desligar e, né, vou curtir minha família, vou fazer esse essa vou desconectar da minha área profissional a partir de tal hora, é extremamente importante, principalmente pelas entregas, mundo de Uhum. startup, né, a rapidez, velocidade, né, aquela questão de hoje tem investimento, amanhã não tem, como que eu, Kiane, profissional, Exato, exato. vou saber sozinha,
me desconectar ou entender sobre todos esses pontos. Então, essa ajuda psicológica aí fica uma dica, né? É extremamente Uhum, importante para a gente ser profissionais aí mais maduros e pessoas mais conscientes em relação quando encerrar um ciclo. uhum. Extremamente importante. Não, e exatamente pegando esse ponto aí, já indo para o segundo tópico, eh, sobre realmente esse ponto que você falou, assim, de entender o ciclo e se preparar, né, porque, a gente sabe que educação financeira aqui no Brasil não é o primeiro tema que é abordado, infelizmente, e a maioria das pessoas não se preparam para esses momentos, né, de realmente layoff e tudo mais, ficam as pessoas ficam meses, né, É isso aí. sem um trabalho formal ali e tal, tem que se virar e infelizmente passa pela mentalidade e o preparo de realmente estar, não esperando que vá acontecer, mas se caso aconteça, você tá minimamente preparado para isso, né. E aí, entrando nesse tema, o mercado de tecnologia desde a pandemia tem sofrido muito, né, com reestruturações e essas demissões em massas e tal, o famoso layoff que ficou infelizmente famoso, né. E Exatamente. daí eu queria saber a tua opinião geral sobre esses movimentos, assim, independente da empresa onde você está atualmente, Uhum. mas a sua opinião em comunidades de RH, o que que a galera tem abordado, o que que tem Boa. impactado, né, também. Hum, Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. boa. Ótimo tema, João. Bom, a gente vem aí passando por alguns cenários muito complicados e para a área de people é extremamente delicado esse assunto. A gente falamos, né, sobre grandes demissões lá em 2008, uma crise aí do mercado, enfim, Uhum, fazia muito tempo que a gente não ouvia falar. E aí veio a pandemia. E aí o cenário mudou. Então, tivemos os grandes layoffs, tivemos as grandes demissões, e para nós de people, hoje tem cursos de como fazer um layoff consciente, de como se preparar para esse cenário que é um cenário pesado e delicado. Então, não é fácil. A dica que eu deixo é sempre estar se atualizando, independente se você está estabilizado, né? O pessoal uhum. fala muito sobre isso, que Entre quem está aspas, né. estabilizado hoje, né? É muito entre aspas, mas você entender o cenário que você tá. Então, por exemplo, eu sou da área de people. O que que o mercado hoje pede para a área de people? O que que eu Uhum, posso me comprometer em estudar, em conhecer, em me desenvolver? Então, não só olhar para o contexto que tu está hoje. Então, eu estou dentro da minha empresa pede tal competência. Mas olhar para o mercado, né? Eu acho que isso faz com que você tenha uma confiança do teu da tua parte aí técnica diferenciada se o layoff bater na tua porta. Então, uhum, eu acho que esse preparo é extremamente importante, para que a gente possa entender sobre o layoff, e não levar para o pessoal, né. O layoff ele é uhum, algo que ele está dentro do mercado, ele vem acontecendo com uma frequência, e aí existe X motivos que a gente poderia ficar a manhã toda aqui conversando sobre eles, né, sim. mas que é o cenário. Então não é nada algo particular com você, é o momento, é o cenário de mercado, entenda isso e se prepare, tanto financeiramente falando, mas também parte técnica, entendendo o que Uhum, o mercado hoje está pedindo. Então eu acho que é extremamente importante, LinkedIn está aí, uma grande ferramenta, muito usada, e uma ferramenta rápida, né, de uhum, pesquisa rápida. Então, poxa, tem o João como um grande mentor aí, um grande cara dentro da área de design. Deixa eu olhar um pouquinho para o perfil dele lá, entender quais uhum, competências ele vem treinando, que temas que ele vem falando que são importantes. Deixa eu escutar um pouquinho desse podcast, deixa eu entender o que vem sendo abordado, o que grandes, né, pessoas aí, referências no mercado vêm fazendo. Acho que esse momento é extremamente importante. O profissional que vem desse preparo, que vem olhando dessa forma, né, eu acho que ele está aí 5 passos à frente de quem não tem uhum. esse olhar clínico para competência. Então, esse preparo, esse cuidado com a tua carreira, porque ela é tua.
não vai ter nenhuma empresa ela vai caminhar contigo no momento de layoff, né. Uhum. Encerramos aqui o contrato, é o João e o João daqui para frente. Sim. Então, o preparo com a tua carreira, o cuidado, o olhar clínico, pegar pessoas referências, na tua carreira, na tua área profissional, é extremamente importante. Isso que a gente está fazendo aqui, João, é um preparo para inúmeras pessoas, né, Uhum. olhando para esse cenário aí de layoff, eu acho que dicas que eu poderia deixar seria basicamente essas, tá. Show, show de bola. Até já antecipou a minha última pergunta, né, que seriam dicas para quem tá Boa. procurando vagas e tudo mais. Mas aí depois eu quero que você comente no sentido de como a pessoa pesquisar vagas dentro do Boa. LinkedIn, talvez seja interessante também, né, e tal. E keywords ali que poderiam colocar no perfil, acho interessante. Uhum. Eh, mas uma coisa que você comentou ali de não levar para o lado pessoal, eu concordo plenamente. Não adianta, enfim, a empresa tem que dar lucro, é Isso. negócio, então assim, por mais que a gente fale de vários aspectos, né, que são muito bons, enfim, do emocional ali, saúde mental e tudo mais, no dia a dia de trabalho, não ter hã, aquele overload de 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 carga de trabalho muito alta e tudo mais, mesmo assim, no final, né, no fim do dia é resultado, né, é o que a gente entrega ali para o negócio e tudo mais, né. Eu tive 2 experiências, assim, eu acho que o ônus, da liderança, né, de estar em cargos de gestão, todo mundo quer estar num cargo de gestão, né, mas ninguém para pensar no ônus também dessa função, né. E enfim, eu tive essa experiência negativa, mas para mim como profissional, talvez algumas pessoas interpretem isso mal, enfim, mas como profissional, foi uma experiência que, assim, eu sei como lidar hoje, até mesmo como pessoa, sabe, Sim, não sim. como uma máquina, como um gestor que liga ali o script do RH e liga a câmera, enfim, encerra o contrato. Mas manter a humanidade e simplesmente também, a gestão das emoções, né, e tal. Então, estar do outro lado, pra mim não foi nada de, assim, tipo, ok, tudo bem, Uhum. e eu já praticava, até contando um pouquinho da minha experiência para as Boa. pessoas verem que a gente também é humano, né. Humano, Eh exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que só porque a gente tá aqui trocando ideia, enfim, milhares de pessoas escutando, Sim. a gente é diferente, né. Não tem Não, nada a pelo ver uma coisa contrário, a com a gente outra. também tem sentimentos, né, João? Exato, exato. É. Então, eu já tinha uma prática de empatia muito forte nesses movimentos, que foram mais de um. E, então, assim, o que eu senti, me colocando no lugar das outras pessoas, não foi nada de uma emoção que eu desconhecia, que Uhum. seria diferente, assim, sabe? Sim, Foi a mesma emoção de tipo, putz, você acorda num dia, e sim. é dispensado no outro, né? E eu acho que é essa separação que as pessoas têm que fazer. E aí eu já tô dando o meu lado como gestor, né? Essas dicas. Perfeito. Eu acho que existe essa separação entre você passar por esse movimento e simplesmente acordar num dia e ser demitido, isso é uma coisa completamente diferente de um Uhum. cenário normal, aonde você vai ser dispensado. E aí quando você é dispensado, na surpresa, fora desses movimentos de layoff, aí foi um erro da empresa, da sua gestão, da sua liderança, de Isso aí. não ter, enfim, te desenvolvido ou ter passado feedback. Porque assim, eu acho que na minha opinião bem pessoal, a dispensa, né, a demissão ela não deve ser uma surpresa, descartando esses movimentos, né, que enfim, são à parte, são atípicos. Mas a demissão em si, ela não deve ser uma surpresa. A pessoa já Perfeito. já vai estar sentindo que está com baixa performance, a liderança já vai estar passando, feedback ali, né, construtivo e tudo mais e enfim, encerra o ciclo, não deve ser uma surpresa. Então acho que já dando um pouquinho da minha visão, as pessoas têm que saber separar isso também, né. Enfim, não sei se Perfeito, você João. concorda. Concordo, concordo muito e hoje eu trabalho aí com 23 lideranças, existe muito esse discurso, assim, esse produto de offboarding, né, da saída do colaborador, ele
Hoje ele faz parte de uma gestão muito importante dentro da companhia, e eu faço muito essa pergunta, assim: "Vai ser surpresa ou a pessoa está consciente?", né? O que que a gente fez para evitar esse desligamento? A gente olhou para o lado, a gente pensou em outras oportunidades, a gente entendeu, tirou o viés, porque o viés ele não é só na contratação, Exato, ele é exato. também na demissão. Então, fazer esse olhar clínico, ele é extremamente importante e é um papel muito nosso como gestão, né, de pessoas, eu aqui como people, você aí como gestor, de entender se essa pessoa vai estar ciente, não pode ser surpresa. Uhum, A gente não pode pegar a pessoa de saia curta, né, não podemos, pegar ela no susto ali, sem que ela entenda, eh, o que está acontecendo, qual é o movimento ali naquele momento, né. Acho que é extremamente importante. E o layoff, eh, assim, nós já vivemos, né, João. Também já participei disso aí lá no começo da pandemia. Eh, partici trabalhei em uma grande startup aonde eu demiti todo mundo, hã, uhum. e depois houve a minha demissão, então eu estava totalmente ciente de que aquilo ia acontecer. Sim, sim. Mas ele te traz uma casca e uma experiência totalmente diferente para olhar como um todo. Então, quando a gente é Uhum, colaborador, às vezes a gente olha apenas ali: "Poxa, eu estou sendo desligado". Tentem sempre olhar para o macro. É uma empresa, é um investimento, tem um custo, tem uma expectativa que naquele momento não foi, sanada, não houve aí o atingimento daquelas metas, e realmente por um cenário, por um contexto geral vai acontecer o layoff, né. Então é uhum, difícil, é muito difícil, não é uma pegada fácil de início, mas depois a gente vai entendendo que é o cenário, não é nada algo com o João, é o cenário do mercado, é o cenário da uhum. empresa. Eu acho que é extremamente importante esses 2 pontos, assim. Sim. Muito bom, Keanu, show de bola. E aí, já partindo para o final, queria pedir pra galera que quem tá curtindo já compartilhar e curtir aí, né, se estiver ouvindo no YouTube, seguir lá no Spotify e tal. E aí pegando um ponto também do que você falou lá no começo de se manter atualizado no mercado também, para quem tiver interesse aqui for designer, né, for dessa parte de produto, UX design, eu vou deixar aqui na descrição um cupom de 10% para a próxima turma de Design Ops Strategy, que dependendo da Legal. data que a pessoa estiver ouvindo já vai estar com inscrições abertas. Vai ser a última desse ano, então tá realmente imperdível ali a carga horária, enfim. Kiane, foi um prazer imenso estar conversando aqui contigo. De novo, você é uma excelente profissional, é referência para mim, sempre foi. Tanto a parte comportamental, tanto técnica, sempre te respeitei. E eu acho que todos os insights que você passou aqui são de grande valor. Essa conversa foi muito boa. O bom de estar aqui desse lado também é que a gente aprende, tá sempre aprendendo. E é isso. Não sei se você tem algum recado final, mas te Muito bom. agradecer aí novamente. João, eu que agradeço, agradeço ao pessoal que está ouvindo aí também. Me deixo à disposição depois ali também, pode colocar meu LinkedIn em acesso ao Uhum, pessoal, para que possa ser feito contato, se alguém precisar de alguma ajuda, alguma mentoria, a gente está à disposição. Acho que essa troca, ela é fundamental. Imagina, né, nós tivemos a nossa troca lá em 2016, 17, é. acho que 17, 18 por Lá ali. 17 e 18. É. Isso, isso, isso. E agora em 2023 a gente está conversando e fazendo essa troca, então network é extremamente importante nesse cenário atual que a gente está. E me coloco à disposição aí do pessoal que está ouvindo, do pessoal que vai fazer contato, tá. Foi muito importante, estou sempre à disposição aqui para ti, né, tu sabe o quanto eu também te admiro como profissional, o quanto a gente já veio aí outras vezes tentando, Uhum. né, trazer um match perfeito aí para área profissional, então me coloco à tua disposição também, o que tu precisar, acho que essa troca é fundamental. Show de bola. Muito obrigado. Fechou? Obrigado pessoal.